Boa noite. Bom, difícil falar depois da Alexandre, com tanta informação, muito rico. Opa! Eu vou tratar de um tema que aparentemente é diferente do que o Alexandre trouxe, mas a gente vai ver em vários momentos que o tema se cruza. Primeiro que a gente tem uma questão ideológica, no caso eu vou falar de racismo, que em alguns momentos se cruza com a questão religiosa, mas que também tem de fundo uma questão econômica muito forte. Isso de um lado. Do outro lado, também tem uma questão que é como que a mídia, ou como que os meios de comunicação se envolvem nesse ponto, né? Então o tema que a Ana convidou para falar é sobre genocídio da população negra. E aí é um tema forte, porque falar em genocídio é sempre... Genocídio é uma palavra difícil, que é utilizada em algumas situações muito concretas. E aí o que a gente está chamando a atenção, o que alguns estudiosos têm chamado a atenção, é que está acontecendo no Brasil um processo também de genocídio. Só que diferente do genocídio sírio, e aí o Alexandre coloca de uma forma muito bem, muito certeira, né? Se a gente vê a proporção de gente que vai para a Europa e a proporção de gente que não consegue entrar na Europa, é uma proporção muito pequenininha, mas como o conflito sírio ele tem efeitos na Europa, então a projeção que se faz sobre isso é uma projeção muito grande, né? E aí os meios de comunicação noticiam bastante. Quando a gente pega o problema que eu vou trazer para vocês, o tal do genocídio da população negra, e aí eu vou falar de mortes, de assassinatos de negros, principalmente jovens negros, a gente tem um outro paradoxo, que é como que os meios de comunicação não noticiam. Como que é uma invisibilidade, como que a gente tem números assustadores, quando se propõe a observar os números, e ao mesmo tempo há um silêncio, uma invisibilidade em relação a esses números. E uma invisibilidade que está tanto nos meios de comunicação, mas também está nos espaços acadêmicos, de reflexão teórica, ou mesmo nos espaços de decisão política, né? Então, porque talvez, e aí também toda vez que a gente vai falar o tal do debate sobre civilização, sobre cultura, sobre religião, é sempre importante entender a que interesses, inclusive econômicos, esses debates eles estão ligados. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, quando a gente fala de violência, e hoje se fala muito de violência, há toda uma indústria do medo, há toda uma indústria da segurança que lucra com o nosso medo, né? Então não é à toa que, se você, dependendo do jornal que você assistir, você vai sair com muito medo, você vai sair com certeza que você vai ser assaltado na próxima esquina e talvez morto, porque o jornal inteiro, do começo ao fim, só vai falar de alguém que foi assaltado, de alguém que é morto. E qualquer outra coisa que acontecer não vai ser notícia, só vai ser aquilo. Então é importante ter em mente a que interesses esse tipo de informação vem ao encontro e ao mesmo tempo qual é o efeito disso. Isso também tem efeitos concretos na forma da gente ver o mundo, mas também na forma da gente agir no mundo, né? Então, apesar do nosso tema não ser tão parecido, e aí eu vou falar do Brasil, em alguns momentos o tema cruza porque de fundo do que eu vou falar de ideologia, eu vou falar de racismo, mas também tem sempre interesses de fundo. Então, pode passar um, por favor? Aqui, para vocês verem, não sei se dá para todo mundo ver, aqui é um gráfico que foi feito há alguns anos, há uns 2, 3 anos, eu acho, que contabilizaram as mortes por assassinato no Brasil e olharam lá nos atestados de óbito, separaram quem é branco, quem é negro, e aí fazem uma estatística, não sei se vocês já viram isso, como faz essa estatística, mas você pega 100 mil mortos brancos e compara com 100 mil mortos negros. Então você faz uma comparação igual, de números iguais, e aí quando você faz essa comparação e você coloca isso num gráfico, e a gente olha a evolução das mortes de brancos e de negros no ano, olha só a diferença dos números de mortes, né? E a proporção, por exemplo, né, no gráfico, aquela coisa de gráfico que poderia subir ou descer, mas quando a gente separa, olha como é que fica. E é interessante esse vermelhinho aqui, é o número de mortes de negros, né? E aí esse número ele vai numa crescente até 2009, depois ele dá uma leve caída de 2009 para frente, até 2002 foi quando parou de ser medido.
Quando a gente olha o número de assassinatos de brancos, a gente tem um efeito contrário. A gente tem uma leve, embora pareça estável, mas tem uma leve queda no número de mortes de brancos. O que significa? O que esse número diz pra gente? O que esse gráfico diz? Ele diz que existe algum fator aqui, mesmo quando eu comparo 100 mil brancos, comparo com 100 mil negros, tem algum fator aqui que faz com que as pessoas movam de forma diferente. Que faz com que os assassinatos, tem alguma orientação aqui para além da pura e simples causalidade, que faz com que explique isso aqui. E aí quando a gente olha para o Brasil, a gente vai ter que falar de racismo. Assim como a gente vai ter que falar de pobreza. Se a gente pegasse aquele mesmo mapa que o Alexandre trouxe, da invasão europeia na África, ou no Oriente Médio, se a gente pega os efeitos da invasão europeia no Brasil, as mortes dos índios, mas se a gente pega como que o Brasil, por exemplo, como que o capitalismo se organizou no Brasil e como que o Brasil, o tipo de capitalismo que se organizou aqui foi um tipo de capitalismo que manteve tudo que tinha de ruim no momento imperial para se consolidar. Então a gente tem todo um processo no Brasil que é econômico, mas que também é ideológico, que ajuda a gente a explicar esse dado, que ajuda a explicar por que mesmo num país em que a gente comemora em vários momentos a igualdade, que a gente joga bola junto, que a gente até namora. Até namora. Oi? Tem até amigos que são. Tem gente que diz que até tem uma avó. Mas quando a gente olha os números, a gente vai ver que existe uma segregação nos números. E aí os números não só de mortes. Esses números, essa segregação vai aparecer em vários outros locais. Ela vai aparecer quando a gente compara renda entre brancos e negros, quando a gente compara acesso à universidade, quando a gente compara quem está na Zona Leste, quem está na Tiradentes e quem está na Penha, já vai diminuindo o número de negros. Quando eu chego aqui no centro, a não ser nas áreas bem precárias do centro, na Vila Madalena o número de negros diminui bastante. Então é interessante pensar o quanto que enquanto que a sociedade capitalista ela foi se apropriando, ou ela foi guardando, preservando elementos ideológicos que vão interferir na vida das pessoas e também na morte. Então eu acho que esse é o primeiro quadro. Pode passar? Mas aí tem outros números para a gente pensar, eu acho que vale a pena trazer para o debate, que é o número da letalidade policial. Quando a gente pega a morte, e aí tem toda uma discussão em cima disso, para tentar entender essas mortes. E aí o que se sabe sobre violência é que tem vários fatores que fazem as pessoas morrer. A pessoa pode ser assaltada, a pessoa pode arrumar uma briga por causa de namorado numa festa, ou as pessoas podem se envolver em crime, pode ter disputa de facção por território no crime, por exemplo. Mas o principal ponto de produção desses números é a polícia. É a letalidade policial. Também é parte desse nosso país que nunca viveu uma democracia de verdade, como a Europa, por exemplo. Mesmo as nossas democracias foi sempre uma democracia de mentirinha, uma democracia só política, mas não de fato. É um país em que a polícia ela ainda é militar. Nós não estamos mais na ditadura oficialmente, mas a polícia ainda é militar. A mesma polícia organizada na ditadura ela está hoje. E é uma polícia que aprendeu a se organizar, que se estrutura a partir da ideia de um inimigo. É uma polícia voltada para a guerra. Só que quem é o inimigo na nossa guerra? Muitas vezes é a população. Só que na hora de identificar quais são os inimigos, como que eu identifico os inimigos no meio da multidão, aí o racismo aparece como um elemento aqui bem pesado para a gente pensar. Mas só para a gente pensar na letalidade policial e na nossa herança da ditadura, na nossa militarização. Nossa polícia é militarizada. Essa forma militar de polícia não é a única possível, mas é a que o Brasil adora, e a história do Brasil explica isso. Mas quando a gente olha nesse ano que nós estamos em 2015, e aí a chacina de Osasco trouxe esse tema para a mídia, e depois o tema já sumiu de novo, é que a gente tem 494 mortes em 2015, atribuídas apenas a policiais militares no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo. O que daria mais ou menos 2 mortes por dia. O que significa esse número? Se a gente assiste o Datena, a gente vai ficar feliz com esse número, porque, nossa, é um bandido a menos.
Só que se a gente pensar em como são produzidas essas mortes, a gente vai ver que, primeiro, nós estamos num país onde não existe pena de morte. Então, se um cara é ladrão, ele teria que ser preso e não ser assassinado. Senão, quem assassinou vira criminoso. Segundo, mesmo num país que tem pena de morte, não é execução sumária, onde eu saio, você é bandido, então eu te mato. Terceiro, que aí tem um debate de classe aqui. Quem são os bandidos que são assassinados? Não é o Cunha. Agora, quarto é a gente pensar, de novo aí na questão ideológica, quando, por exemplo, se a gente pensar na chacina de Osasco, não sei se vocês lembram, o policial foi morto violentamente, de uma forma covarde, horrível, e aí vários outros policiais se organizaram para vingar o colega e saíram à torta direita para atirar, para vingar o seu parceiro. E aí qual é a ideia deles? Vamos passar o cerol, entendedores entenderão, passar o cerol em vagabundo. Só que aí a gente volta, nós estamos no Brasil, país racista, um país que teve maior tempo de escravidão, a gente teve mais tempo de escravidão do que de período de liberdade. Um país que ainda carrega a ideia de que todos os estereótipos possíveis criados na escravidão em relação ao negro estão muito presentes. Quando o policial vai escolher quem é esse vagabundo, qual o critério que ele vai usar? E aí, quando a gente olha para as mortes, é assustador. Não sei se vocês lembram, em 2006, no conflito do PCC, que o PCC também matou alguns policiais, vários. E aí a polícia saía atirando para vingar também. Nessa época do PCC, em uma semana, a polícia de São Paulo matou 494 pessoas. 494 pessoas. Só que quando os meios de comunicação noticiavam, eles diziam, quando o policial morria, ou o parente do policial, e morreu um cidadão de bem, violentamente assassinado. Mas, aí virava a câmera, tem esse corte, vocês estudam isso, aí virava, mas 3 suspeitos foram mortos. O suspeito, ele nunca é assassinado, ele é morto, foram mortos. Até os termos que se usam, eles são diferentes. Quando é um cidadão de bem, é assassinado, mas quando é um suspeito, ele é morto, ele foi morto. Outro termo. O adolescente é o branco, classe média, o menor é o infrator. Agora não é infrator, menor. O adolescente é o antifatista. Exato. Aliás, o filho do Eike Batista assassinou uma pessoa, duas pessoas. Então, o que eu estou chamando a atenção é que mesmo os termos não são inocentes nesse jogo político. Os termos eles têm posição política muito bem definida, né? Então, é importante a gente olhar para esses números, não com o olhar de Datena, mas tentar entender o que está por detrás desses números. Um outro número, até a semana passada, foram 56 mortos em chacina na Grande São Paulo. E aí as chacinas também é outro elemento que ninguém quer mexer, ninguém entre aspas, né? Quem está no poder, o Alckmin, não quer mexer, mas que na maioria absoluta das vezes está muito nítido, pelo padrão das chacinas, que são policiais que estão envolvidos nas chacinas, mas não se mexe nisso, e isso continua. Você pode ir. Só que aí tem um outro... pode passar, por favor, acho que eu não vou entrar nesse aqui. Não. Só que essas mortes, essas pessoas que morrem, esses suspeitos, eles têm nome. São pessoas. Aliás, e é louco isso, porque quando a gente pensa nessa dimensão ideológica da indústria da violência, e aí eu repito o que eu falei no começo, existem interesses comerciais em incentivar o medo, em produzir o medo. Porque quem tem dinheiro blinda carro, quem tem menos dinheiro põe isso filme, quem tem um pouquinho mais paga segurança, quem tem um pouquinho menos... Existe uma indústria do medo, e essa indústria ela é fomentada o tempo inteiro e ela é muito lucrativa. Ela, mesmo em épocas de crise, aliás, na época de crise, é uma indústria que não vê crise. Só que ao mesmo tempo, essa indústria tem efeitos concretos. Né? E quando ela se lança a mão de estereótipos... Então, só pra gente pensar, né? Esse cara aqui, vocês lembram desse? Alguém lembra desse rapaz? Pro jornal ele era mais um suspeito.
O nome dele era Douglas. E aí ele estava à noite no carro com o irmão, e aí o policial foi parar porque achou que ele era suspeito. Foi que assassinaram na freguesia? Eu acho que foi, cara. Não tenho certeza, mas eu acho que... Ele tava com a namorada? Aí. Não, tava com o irmão, eu acho. Era da sala da pesquisa, da escola dele. Na sua escola? Você conhecia? É isso. E aí quando o Douglas foi sair do carro para tomar geral, o policial, ninguém sabe por que motivo, o policial foi e atirou no menino e antes de morrer, o menino olhou, aperta mais uma vez, né, por favor. O menino olhou para o policial e perguntou, por que o senhor atirou em mim? Por que o senhor atirou em mim? Parece uma pergunta besta, e depois dessa pergunta ele morreu, infelizmente. Um menino de 17 anos, que podia estar aqui com a gente, que podia estar construindo sonhos, que podia estar fazendo qualquer coisa. Podia ser nós, inclusive, podia ser qualquer um de nós. Mas ele foi morto. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui do debate é que se ele não tivesse a cor que ele tem, a foto está um pouquinho ruim, se ele não fosse... Qual o bairro? Se ele não fosse de uma região de periferia, se ele fosse de Alphaville, ele não teria sido morto por esse policial. Porque a polícia, quando ela está em Alphaville, ou a polícia quando está na Vila Madalena é uma, ou mesmo a polícia quando está na USP, por mais que na USP tem conflito com a polícia também. Mas ela não é a mesma polícia na cidade de Tiradentes. Ela não é a mesma polícia em Joaniza. Ela não é a mesma polícia... Então, tem uma dimensão aí para a gente pensar nesse debate, até para pensar o quanto que tem aqui uma dimensão que não é individual. Pode apertar mais um, por favor. Aqui tem isso aqui era um panfleto em Diadema que a polícia estava entregando para as comunidades para alertar as pessoas de que para tomar cuidado com as pessoas que tocam a campainha, porque elas podem ser criminosas, etc. Tem alguma coisa aqui que ajuda a gente a pensar o tema? A polícia não consegue ver. Eles disseram que não tem nada demais, que aliás, a gente não reclama, os negros ficam reclamando que nunca tem negro nos panfletos, porque eles disseram, Polícia do Estado de São Paulo. Pode apertar mais um. Só que qual que é a questão pra gente pensar? É que a pergunta do Douglas, o policial, porque o senhor atirou em mim, talvez essa pergunta precisasse ser feita não só para o policial, talvez para a corporação toda. Mas a corporação ela é parte de um processo, a corporação é o braço armado do Estado. E o Estado, que Estado é esse? A que interesses? Para quem que o Alckmin governa? É para o Douglas? Para quem que é? Não só o Alckmin, podia ser a Ana. Mas que Estado é esse? E a que serve esse Estado? Talvez essa pergunta... Pode apertar mais um. Podia ser feita... beleza. Não, pode voltar, desculpa. Talvez essa pergunta pudesse ser feita para mais gente além dos próprios... Da direção policial. Porque se a gente olha, por exemplo, como que o negro aparece na televisão brasileira? Ou como que o negro aparece nos espaços que vocês vão trabalhar? Os diversos espaços de comunicação. Se a gente pensar desde o jornal do Datena, mas a gente pode pensar também em outros mais sofisticados. Em que momento que o negro aparece? Ou a gente pode ir mais além, se a gente voltar, por exemplo, na forma que o capitalismo se colocou e se mundializou. O capitalismo se mundializa a partir do saque, a partir do roubo, a partir da exploração, ocupando territórios pelo mundo. Se não fosse a morte dos índios, a gente não estaria aqui. Olha que louco. Desse jeito. A nossa sociedade ela é herdeira do genocídio contra os índios do Brasil. Mas, para além disso, e o genocídio continua. Só para lembrar, inclusive, tem conflitos hoje acontecendo porque tem fazendeiro que chegou ontem e que interessa para os fazendeiros tomar um pedaço do território dos índios que estão lá há milênios. E os caras vão trazer um papel, e se os índios resistirem, eles vão trazer a polícia, e isso também não vai ser notícia, não vai ser tema de reflexão em nenhum jornal, em nenhum meio de comunicação. Então são pontos para a gente pensar. Mas para além disso, é importante pensar que, para que o capitalismo pudesse ser estruturado, muito sangue foi derramado. Então talvez a pergunta do Douglas, o policial, por que o senhor atirou em mim, precisa ser feita para muito mais gente.
Porque para que essa coisa toda funcionasse, teve que ter processo, aspectos ideológicos, aí a gente volta para a palestra do Alexandre. Se a gente pensa a conjuntura e os interesses naquela região onde está tendo o conflito da Síria, você tem grandes interesses econômicos por detrás, mas as pessoas mobilizam religião, elas mobilizam até Corinthians versus Palmeiras versus São Paulo, vira sunita versus xiita, vira cristão versus muçulmanos, e a gente cai nessa muitas vezes. E isso foi alimentado o tempo inteiro. Se a gente pensar na história da escravidão, o escravo era alguém que precisava estar sob controle constante, porque senão ele podia atrapalhar o processo produtivo, ele podia melar a merda toda. Mas como é que eu consigo transformar uma pessoa, um ser humano, numa coisa? Eu preciso negar toda a dimensão cultural, civilizatória que essa pessoa traz, não é? Negar toda a humanidade dela. Para isso, a religião que os africanos traziam, eu dizer que é do demônio, porque se eles acreditarem que eles são inferiores, fica mais fácil. Ah, mas os elementos culturais que essas pessoas traziam? Vamos dizer que é inferior, porque superior é só a Europa. Então, talvez, quando a gente se forma, desde da nossa escola até a universidade como um todo, e a gente só tem um único tipo de referencial civilizatório, quando a gente olha, inclusive, os outros como outros, se a gente pensar, por exemplo, o Bush fez aliança, tem aliança até hoje com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, há tempos, ela é um Estado Islâmico, mas a Arábia Saudita nunca foi um problema para os Estados Unidos. O Talibã era financiado pelos Estados Unidos, até passar a ser um problema. Aí, então, agora é uma luta civilizatória do bem contra o mal. Nós, cristãos, vamos lá defender a nossa cultura cristã contra os muçulmanos. Então, se a gente pensar nesse processo, como que o processo ideológico ele é mobilizado para grandes interesses, a gente vai ver que talvez a pergunta do Douglas para o policial precisa ser feita para nós também. Até que ponto nós também não acreditamos no Datena? Até que ponto nós também, quando nós temos o carro financiado em 50 mil vezes, nós também não queremos fechar o vidro do carro quando vemos alguém parecido com o Douglas? Só que o mesmo impulso que faz eu querer fechar o vidro do carro quando vem um menino parecido com o Douglas andando no farol, é o mesmo impulso do policial quando ele quer vingar os companheiros dele de farda, e ele vai escolher a partir do que ele foi informado na vida dele inteira sobre quem é marginal, quem é bandido, quem é suspeito, quem é cidadão de bem. Também só nesse caso, né? Também naquele momento como ele vai fazer o serviço dele de feitor, como era feito na escravidão, quando ele vai para manter ele aí quer manter a ordem para que o negro, assim como o escravo, não saia das regras. É isso. Pode falar. Essa aqui é uma obra de arte de um autor uruguaio, eu acho. E aí a brincadeira dele é pensar o quanto que a civilização ocidental, nas suas maiores contribuições, ela só se ergueu a partir também de muito sangue. Aqui eu tenho aqui um avião, caça, feito para matar. Se não fosse a morte de todo mundo que era diferente, eu não conseguia impor um tipo de modo de produção. E também, mas para um modo de produção ser viável, eu também preciso trazer uma forma de pensar o mundo que viabilize esse modo de produção. Então a brincadeira da obra de arte é o quanto que a ideologia também é mobilizada o tempo inteiro para eu criar linhas entre quem é humano e quem não é. Há 2 meses atrás, por exemplo, algumas pessoas estavam saindo de um templo religioso, que a gente aprendeu a chamar de macumba, e outras pessoas que acreditam que são do bem tacaram pedra, e aí uma menina de 7 anos tomou uma pedrada na cabeça porque ela estava usando uma roupa de candomblé. E aquela pessoa que tacou a pedra, ela com certeza ela acha que ela está fazendo bem, porque ela aprendeu, ela viu a vida inteira que existe um bem e um mal, e que ela está do lado do bem. Assim como o Bush já não acredita, mas ele usa isso. O Bush é cínico, porque inclusive o pai dele também sentou com esse outro lado que hoje ele dizia, né, quando era presidente, que era o lado mal. Então, assim, são questões para a gente pensar
eu fiz um outro slide e esse aqui não era a última versão, acredito. Mas, tipo, o que eu queria trazer para vocês, para pensar e para reflexão, é que é esse dilema do Douglas, né? Por que o Senhor atirou em mim? E o quanto que essa resposta ela tem que ser respondida por todos nós. O quanto que esses estereótipos que estão no Datena, não estão só no Datena, estão na Adelaide, do Zorra Total, estão muitas vezes nos livros didáticos que a gente se forma, e muitas vezes estão na nossa forma de pensar quem somos, de pensar o que é ser humano. Mas também muitas vezes estão entre nós. Nós também acreditamos que essa é a única forma, mesmo os negros. Então, fica uma reflexão para a gente pensar que até que ponto, e aí vocês como profissionais da comunicação, até que ponto a gente só consegue ver o negro dentro desses dois estereótipos aqui, ó, do crime, ou... Aqui vocês lembram essa foto aqui atrás? Que como é o nome desse cara? O Eduardo não sei das quantas. O Eduardo não sei das quantas. Como? Sterbich. Como é que é? Eduardo Sterbich. É um ótimo ator, o cara é um puta ator. Só que quando ele vai encenar um africano, esse africano tem feições de macaco. Inclusive essa foto aqui, ó, é uma menção para quem é mais velho, no caso de vocês, nasceu em 2001 para retorno. Mas para quem é um pouquinho mais antigo, tinha um filme chamado Tarzan, em que a cena clássica, o filme Tarzan, a cena clássica era a Cheetah bebendo água num bebedor desse jeito aqui. Então, quando um personagem africano é comparado a macaco, e a gente dá risada, tem um provérbio africano que ele diz assim: ninguém ri do tombo da própria mãe. Só que é interessante pensar esse provérbio, porque quais são quando a gente pensa nessa coisa do eu e do outro, quais são as demarcações entre o humano, para pegar de novo a ideia do humano? Há 2 meses atrás, 2 ou 3 meses, não lembro, a polícia foi fazer uma incursão numa favela no Rio de Janeiro, e aí entrou numa troca de tiro com traficantes, nessa ideia dessa polícia militar que nós temos da guerra às drogas. Guerra às drogas também, outro debate que também daria uma palestra, que a gente vai ver que não tem guerra às drogas nenhuma, porque a gente combate algumas drogas e não outras. Não tem guerra à cerveja, não tem guerra ao açúcar, não tem guerra ao cigarro, ao chocolate. A gente tem guerra às drogas que os Estados Unidos não produz. A definição aos transgênicos não tem. Aliás, a definição de droga legal e ilegal é as que os Estados Unidos produzem e são legais. Do diazepam até o Xanax. E as drogas que os Estados Unidos não produzem, a maioria das vezes são ilegais. Então, mas nessa guerra às drogas, a polícia foi no Rio de Janeiro e começa a atirar nos traficantes. E aí, no meio disso, uma senhora chamada Cláudia ia comprar pão. E aí a polícia baleia, essa mulher toma um tiro. Quando essa mulher toma um tiro, qual é a postura da polícia? Pega a mulher de qualquer jeito, joga... E é um detalhe, a polícia tem inclusive treinamentos para lidar com situações dessas, de bala perdida, para socorrer. O policial também é treinado para socorrer alguém. Em nenhum momento o treinamento diz que você tem que jogar as pessoas no porta-mala, ali naquele lugar que você coloca a pessoa presa. Tem o seu nome, como chama? Corró? O chiqueirinho. Em nenhum momento se diz que uma pessoa que precisa ser socorrida vai ser jogada no chiqueirinho. Mas a polícia pega essa senhora, de 40 e poucos anos, e joga no chiqueirinho. A população, os parentes, ficam revoltados de ver aquele tratamento, começam a reclamar, os policiais ficam agressivos, pegam o carro e saem a milhão. No meio do caminho, a porta do porta-malas abre, e a mulher cai, só que ela cai e fica pendurada pela roupa e o carro de polícia sai arrastando. Segundo informações também, e aí de novo o debate dos meios de comunicação. A primeira informação que foi dada é que talvez ela estava viva quando ela foi arrastada. Só que aí essa informação também não foi explorada pela mídia, ninguém falou mesmo. E aí essa mulher morta, arrastada 200 metros, alguém filma no carro, como vocês, a maioria lembra,
E aí isso vai para a internet, isso bomba, né? Vira vírus, viraliza. E aí um canal da Globo noticia o caso. Isso aconteceu de manhã. 1h da tarde um internauta escreve. Aliás, dá um grande debate sobre os comentários das matérias. Né? Para quem tem um mínimo de bom senso, é doloroso você ver os comentários hoje em dia, que a gente vê muita pérola. Mas para nós às vezes faz sentido tentar entender que sociedade é essa. E aí tá lá no primeiro comentário, lá na matéria da Globo, tá um cara colocando kkkk, vocês entendem de semiótica, kkkk, não é só Ku Klux Klan, kkkk. Pode ser risos também, né? E aí ele escreve kkkk, a bandida está sendo arrastada como um cachorro. Me lembra até um cachorro que eu arrastei esses dias. Aí tem várias pessoas que ficam com raiva, porque como você arrastou um cachorro... Eu não mais vídeo aqui, gente. E aí a gente traz e aí a gente pensa assim, né? Em primeiro lugar, de onde ele tirou a ideia de que aquela mulher era bandida? Então olha que louco, aí a gente volta pro Douglas, porque o senhor atirou em mim. Nós todos estamos atirando no Douglas. Nós todos, se a gente entender a nossa dimensão de sociedade, essa sociedade que nós fazemos parte está atirando. Então, quando a gente volta para os números que estão ali, fica um pouco mais fácil de entender que a gente não está falando de uma questão aleatória. Então, eu queria trazer esse debate porque como lidar com isso? Num primeiro momento, os meios de comunicação invisibilizaram essa discussão de uma forma gigante, porque quando aparece esse debate, ele aparece na visão do Datena. Ou tem mais, tem o Marcelo Sem Dente, tem um monte. Não precisa ser só o Datena, é o nome que eu lembro agora. É o genérico. Mas assim, existem vários outros Datenas. Mas qual que é a questão? É que quando esse debate aparece, ele aparece de forma distorcida. E aí a gente volta de novo para o debate da Síria. E aí a importância da gente entender o que está por detrás do que é dito. Porque, para sempre tentar entender assim, o que vira notícia e a partir de quê? Quando a gente pega, por exemplo, aí vamos voltar para a Cláudia, que foi arrastada, que a polícia entrou lá para atirar em traficante. Mas que lugar que ela estava? Alguém lembra o bairro que a Cláudia morava? Alemão. Onde é o Alemão? Se a gente pegar na região do Alemão, é uma região que está aí para trazer a dimensão geográfica dos conflitos e dos territórios. Tem milícia, tem traficante no Rio inteiro. Mas aonde tem, evidentemente, conflitos que viram notícias? Na região turística do Rio de Janeiro. Aonde tem o PP? No corredor turístico do Rio de Janeiro. Aonde existe interesse em controlar esse tráfico que saiu, entre aspas, porque o crime é uma empresa. Não pensemos que o crime é algo que está fora do capitalismo. O crime é uma outra empresa que em alguns momentos está muito enraizada no Estado e em outros momentos determinados elementos do Estado perdem o controle sobre ela. Então mesmo se a gente tem que entender o Datena, a gente vai entender que se não é o Datena, eu não tenho legitimidade, a polícia não teria legitimidade para chegar no Rio de Janeiro e sair passando cerol em vagabundo para colocar ordem no Rio. Se eu tivesse a dimensão de que as pessoas que estão lá também são humanos como eu, talvez a gente ia ter a mesma indignação do menino João Hélio, João Vitor, João Hélio, né? Que foi arrastado por criminosos. Talvez a gente teria a mesma indignação com um menino semana passada, de 11 anos, que também tomou um tiro na cabeça porque ele estava correndo, brincando, e a polícia estava entrando no morro e viu um menininho preto correndo e atirou. Qual é a primeira reação quando um menino na favela do Rio de Janeiro é assassinado? A primeira reação dos meios de comunicação é ou falar em suspeito ou em puxar a ficha criminal da vítima. O negro na favela, ele é suspeito até que ele prove o contrário. Mesmo quando morre, mesmo quando é vítima, é só pegar a Osasco, por exemplo. A primeira coisa que o Datena fez foi puxar a ficha criminal das pessoas que foram mortas. E aí o Datena coloca lá a pérola. Morreu 21, 19, não lembro lá qual era o número na época, depois o número aumentou. Mas desses, ele colocou lá 16 eram inocentes. Não lembro o termo que ele usou, mas é alguma coisa como inocentes. O que ele quis dizer com isso? Porque não sei se vocês lembram na chacina de Osasco,
Em alguns casos, os policiais entravam nos bares onde as pessoas estavam e perguntavam quem tinha ficha criminal. Quem tinha ficha criminal, eles matavam. Só que mesmo assim, desses 20 e tantos mortos, 16 não tinham ficha criminal. A maioria absoluta não tinha ficha criminal e mesmo assim foram mortos. Mas qual foi o debate? Aí vamos voltar para o nível, vamos descer o nível. Qual era o debate dos comentários das matérias? Era que a polícia estava fazendo um papel, cumprindo um papel importante para a gente de limpar a sociedade desses vagabundos. E aí o Datena vai e escreve, não, mas 16 eram inocentes. Ele está dizendo com isso que quem tinha passagem merecia ser morto, não era inocente. Só que mesmo esses que tinham passagem já tinham cumprido a sua passagem, que perante a lei significa que não deviam nada para a justiça. E mesmo se devessem, o papel do policial era prendendo. Então, o que eu estou chamando a atenção com todas essas informações? É para a gente pensar o quanto que as coisas se entrelaçam, o quanto que do interesse imobiliário do Rio de Janeiro, de regiões que se quer tomar de volta para a especulação imobiliária, para o setor de turismo, até uma indústria do medo que vende alarme, que vende carro, que vende blindado em São Paulo ou no Brasil afora. Mas ao mesmo tempo, se a gente pensar na necessidade de usar o medo como estratégia de controle, porque quando todo mundo está com medo, todo mundo aceita as piores coisas em nome de um bem comum, é importante pensar o quanto que as coisas vão se entrelaçando, mas o quanto que isso produz morte, o quanto que isso redunda em morte. E essas mortes têm cor no Brasil. Quando a gente olha para o Brasil, essas mortes têm cor. Então é importante pensar como é que a gente... que reação a gente pode dar a isso? Qual é o nosso papel? A gente, enquanto futuros profissionais das diversas áreas da comunicação, o que a gente pode fazer para não ser um próximo da Datena, mesmo que a gente seja negro, ou mesmo que a gente não concorde com ele? Para além disso, o que a gente pode fazer para conseguir ir além do que é dito, e além das aparências? Então eu queria deixar essas provocações, porque o que está acontecendo no Brasil hoje, e é um momento bem treta, né? Um momento que, aliás, todo mundo treta para todo lado, tá? Tem muitas tretas acontecendo. Só que tem gente que perde com isso e tem gente que está perdendo vida. E ao mesmo tempo, quem faz a sociedade somos nós somos parte da merda toda. E aí qual é a nossa posição diante disso? O que a gente faz com isso? A gente volta para casa, a gente concorda, a gente coloca um curtir quando aparecer uma notícia estranha. Qual é a nossa posição sobre isso? Então eu queria deixar essas provocações e dizer que ao mesmo tempo que a gente tem conflitos fora do Brasil, isso tem consequências no Brasil, a gente tem conflitos muito pesados internamente que tem números de guerra. E a gente só não para chorar o tempo inteiro porque esses números são invisibilizados. E porque talvez a gente acredite no Datena, a gente acredite no que quando o Datena elege os inimigos, talvez a gente concorde com ele. Porque se não fosse assim, a gente também estaria quebrando tudo. A gente também estaria tendo uma postura menos passiva diante disso. Então fica essa provocação aí pra gente pensar. Não, legal. Esse é um ponto interessante porque um dos mitos é que o Brasil é pacífico e tal, e o tempo inteiro sempre houveram vários movimentos, várias iniciativas de luta, o tempo inteiro, sobre várias coisas, dos indígenas aos camponeses, aos operários, mas o tempo inteiro essas lutas são caladas, né? E aí, em relação a esse tema das mortes de negros, na maioria das vezes jovens, vai surgir todo um movimento para chamar a atenção desse debate, para fazer esse debate na sociedade, né? Então, já ocorreram 2 marchas, uma aqui em São Paulo, uma na Bahia mais recentemente, mas por detrás das marchas há toda uma movimentação de gente tentando dar visibilidade para essa discussão, mas não só para pedir para o Datena mudar a ideia dele, mas principalmente para a gente conversar entre nós, porque nós podemos ser a vítima, porque o Douglas também, o Douglas é nós somos o Douglas. E se a gente também não pensar como que a gente faz frente a isso, se a gente não entender que isso aqui também é um tipo de morte, a morte da Cláudia começa muito antes dela ser arrastada.
Assim como a bala do policial que atirou no Douglas começa muito antes. Então, se a gente não entender esse movimento, a gente pode ser os próximos, nossos filhos podem ser os próximos, nossos amigos podem ser os próximos. Então, há toda uma movimentação para trazer esse debate, assim, principalmente, não apenas para o Estado, mas para além dele. E aí é importante saber que isso existe e dar visibilidade para isso também. Aí, de novo, a responsabilidade de vocês como comunicadores é como que a gente dá visibilidade para, não para isso, mas para uma série de iniciativas que vão surgir contra isso ou para além disso. Existe aqui em São Paulo existe um comitê chamado Comitê contra o Genocídio da Juventude Negra. E tem uma campanha também que acontece principalmente em Salvador, chamado Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta. E aí tem sites, tem... Legal, eu faço. Salvador chama campanha Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta. De reaça. Reaja, não. Bem o contrário. Então é isso, assim, às vezes dar visibilidade para essas iniciativas também é uma forma de resistência e se vocês não forem parceiros disso, ninguém mais será, né? Então é importante que vocês tomem partido dessas guerras que estão acontecendo, dessas guerras todas, de lá e de cá, porque elas não são muito diferentes, apesar de terem particularidades.